Boa tarde. Uma alegria muito grande nós estarmos participando desse painel e também do evento, porque uma coisa que nós vimos, estava comentando com outro membro do Conselho, Associação Comercial, é que o fôlego de todos é importante, porque nós temos um evento que todos os painéis estiveram lotados. Normalmente, um evento ele tem uma abertura gloriosa e depois tem pouca gente assistindo. Então, nós estamos, viu, presidente, está de parabéns, porque é um evento que tem um público sustentando ontem, hoje, então, e amanhã acontecerá a mesma coisa. Daqui a pouco vai dar um ibope muito grande, que vem o Zico, quer dizer, então, não vai ter, vai ser sempre uma coisa bastante movimentada. Mas eu falando sobre as dificuldades que a gente teria, os empreendedores culturais, e eu vou dar a palavra depois a cada um. Inicialmente, o meu companheiro Nagy, que é do hotel, tem uma participação muito efetiva na área cultural, tem feito vários eventos lá no Hotel Fairmont, tem sido parceiros assim de vários produtores, quer dizer, tem sido... Mas antes eu queria falar um pouquinho da experiência que a gente tem. Eu faço um projeto chamado Música no Museu, há 27 anos. Nesse momento nós estamos fazendo a 19ª versão do Festival de Harpas. Começou em julho, no Rio e São Paulo, depois ele veio para cá no CCBB, enquanto há pouco eu fui lá abrir o segundo concerto do dia, no arpista russo, e depois vamos continuar com a versão europeia, com concertos em 10 cidades de 8 países. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, da dificuldade. Qual é a maior dificuldade? Primeiro, conseguir patrocínio. Segundo, montar um evento. Terceiro, ver os problemas que nós enfrentamos nos espaços. Hoje, o presidente o presidente Josias é sensível e está nos ajudando nisso. Nós fazemos concerto desse perímetro aqui. CCBB, Casa França Brasil, Igreja da Candelária, Santa Cruz dos Militares, Paço Imperial, Museu da Justiça, Palácio Tiradentes. E esses concertos têm que acabar cedo, porque é um problema de segurança que está melhorando, mas é um problema de segurança do público sair e ser assaltado. O CCBB, por exemplo, em determinados momentos, eles estavam saindo os funcionários em grupo, não saía mais ninguém isoladamente. Então, formava um grupo para sair às 6, outro grupo para sair às 6h30, para poder se proteger. Então, segurança é outro problema que a gente tem. Então, as dificuldades que eu estou passando são dificuldades que, especialmente, eu tenho e que cada um de nós que vai participar desse debate vai agregar as suas experiências e trazer para o público o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então, eu queria passar para o meu coordenador, que falasse inicialmente, depois passasse de lá para cá ou daqui para lá, vocês aí escolham. Vou passar de lá para cá, né? Boa tarde a todos, obrigado, Costa e Silva, como sempre, Josias, e obrigado a todos que estão aqui. Eu acho que eu tenho pouco para contribuir, além de provocar. Eu acho que vocês montaram um painel de pessoas que estão ecléticas, mas todo focado no empreendedorismo, na cultura, que acabamos de ouvir o painel anterior, falou que precisamos arrumar atividades para crianças de 15 a 24 anos. A cultura, a educação tem tudo a ver com isso. Então, se os outros painelistas me permitirem, eu sei que alguém está com um horário meio curto, então se eu posso passar primeiro para ela conversar um pouco, falar o que está sendo feito na FIJAN e um pouco o que está sendo feito para estimular e trazer mais dinheiro e negócios e empregos na área da cultura. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Josi, pelo convite. Obrigada a vocês todos por estarem aqui acompanhando essa discussão com a gente, que é uma discussão importante, né? E eu estou aqui desde ontem e vi palestras super interessantes, discussões muito legais
pelo Rio de Janeiro, e a gente vê quanta coisa tem para fazer, né? Em toda frente que a gente olha, tem uma lista de coisas para fazer. Professora Aspásia também, participando sempre aqui das discussões. Eu vou separar aqui rapidinho a minha fala, então, em 2 momentos. Um momento de conteúdo, de compartilhar com vocês conteúdos que a Firjan produz, um pouco sobre tendências nesse setor, e depois para fazer algumas discussões também, colocar aqui algumas coisas que a gente tem acompanhado. Meu nome é Júlia, eu trabalho na Casa Firjan, não sei se já ouviram falar. Casa Firjan é um espaço ali em Botafogo, da Federação das Indústrias, que pensa inovação, que pensa futuro, né? Porque a gente está vendo que a gente tem 1 milhão de problemas no hoje, né? Estava aqui o ministro Raul Jungmann falando, a gente tem vários problemas hoje, e as empresas, elas muitas vezes não têm energia, recurso, tempo, equipe, dinheiro para investir em pensar no futuro, e se a gente não pensar no futuro, a gente vai morrer, né? Assim, as empresas vão morrer porque as tecnologias estão mudando, os hábitos de consumo estão mudando e elas precisam mudar também. E por isso que a gente nasceu, para pensar tendência, para pensar futuro. E a gente lá na Firjan, a gente tem um mapeamento da indústria criativa, que é o mapeamento mais antigo que a gente tem no Brasil, de série histórica mais permanente, assim, mais perene, que é o mapeamento da indústria criativa. Se vocês não conhecem, vocês podem procurar na internet, botar lá mapeamento, Firjan, indústria criativa, vocês vão achar. É uma série histórica desde 2008. E é muito interessante porque ela é Brasil, a gente faz ela com dados do Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. Ela sai de 2 em 2 anos, com 2 óticas. A ótica do PIB da economia criativa, que é isso? É a riqueza gerada pelas empresas que trabalham com a economia criativa, e a gente fala pela ótica do profissional criativo empregado, formalmente empregado, aquele que tem a carteira de trabalho assinada, que é quem consegue gerar os dados para a gente. Então, a partir daí, a gente consegue ter o tamanho dessa economia criativa aqui, no Brasil e nos estados, e a gente consegue ter o número até no município, né? Então, é super interessante. O próprio Acioli ontem estava aqui numa mesa, a gente teve uma mesa interessante, ele estava aqui dando alguns números da economia criativa aqui no Rio de Janeiro. E aí, lá mesmo nesse mapeamento, a gente consegue ver alguns desafios, né, e algumas oportunidades. A gente divide a economia criativa lá em 4 grandes setores. Consumo, atividades de consumo, que são publicidade, arquitetura, marketing, moda. Atividades de cultura, atividades de e aí agregado música, artes plásticas, artes cênicas, expressões folclóricas, artesanato e tal. Atividades de mídia, que são mercado editorial, basicamente, e audiovisual. E tecnologia. E aí, em tecnologia, tem tecnologia de informação e comunicação, biotech e P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, a pesquisa está toda baseada nesses grandes recortes, e a gente consegue ver, por exemplo, como desafio questões mundiais que impactam aqui a vida das nossas empresas. Tipo a moda. A moda vem tendo um declínio grande, é um setor que normalmente emprega muita gente, é muito intensivo em mão de obra, e tem tido cada ano menos gente, porque tem o fator China, que é um fator importante, que tem impactado muito, por exemplo, a vida das nossas empresas aqui. Então, são desafios mundiais que impactam, né, de cadeias e tal, que impactam as nossas empresas aqui. A gente teve, por exemplo, uma outra característica que a gente tem percebido na pesquisa, que a gente chama de pejotização das pessoas, né, dos vínculos. Antes a gente tinha muitos vínculos de CLT, por exemplo, no audiovisual, a gente tinha muita gente mais de carteira assinada. Hoje a gente tem uma relação entre empresas, as pessoas elas estão saindo desse vínculo formal e montando empresas. E aí a gente tem que pensar por quê? É a natureza? Faz sentido que no audiovisual seja assim, uma rede de empresas, porque lá em Hollywood acontece assim? Ou a gente está numa situação
estão nesse momento de revisão das relações de trabalho e precarização dessas relações de trabalho. Então, assim, a gente tem os dados das pesquisas e aí a gente tem que também ampliar para ver com um olhar macro, né, o que aquilo ali está, por que aquilo ali está acontecendo. Mas a gente tem oportunidades também, a gente vê que, por exemplo, mesmo na época da pandemia, que a gente viu que as casas de show e espetáculos estavam fechadas, o audiovisual parou de produzir, mas a gente viu que a publicidade, o marketing, o design foram setores que começaram a contratar, né, o criativo para o setor criativo e aquele profissional criativo que está na indústria clássica, como a gente chama, ou em outros setores, né? Então, são pessoas que conseguiram entrar no mercado de trabalho, mesmo numa época de pandemia. Então, quer dizer, a economia criativa, ela tem, principalmente agora, né, que a gente chama dessa democratização dos meios de produção, quer dizer, o celular agora virou um potencial para produzir conteúdo. O sujeito que grava música em casa e trabalha com música em casa pode chegar direto pelas plataformas todas no seu cliente, né? Eu muitas vezes não tenho o intermediário, isso aí para o lado bom e lado ruim, né? Como tudo na vida, lado bom e lado ruim, porque muitas vezes o cara que está produzindo, ele não sabe como chegar no cliente, ele sabe produzir, mas enfim. Então, as relações, elas estão mudando. E isso aí está no estudo, vocês podem ver, podem baixar o conteúdo todo lá da Casa Firjan, está na plataforma, a gente fala que você pode ir fisicamente a Botafogo, eu acho que vários de vocês já foram, conheço o rostinho de alguns, mas você também pode acessar online, todas as coisas ficam gravadas lá, casafirjan.com.br, e principalmente falando de tendência e tal. E aí, para terminar aqui a minha fala, queria falar de um desafio e uma oportunidade. Em geral, quando a gente fala de cultura, economia criativa, eu trabalhei muito tempo com empreendedorismo, a gente montou, eu era da PUC do Rio, do Instituto Gênesis, então trabalhei com uma incubadora cultural, montamos o Rio Criativo, junto com o governo do Estado, há muitos anos atrás, não vou nem fazer conta. E a gente sempre fala do lugar da falta, né? Falta capacitação técnica, falta capacitação em empreendedorismo, falta, como eu acabei de dizer, acesso às plataformas, a digitalização, como a gente tem conversado aqui, desses empreendedores, né? Eles já têm que ser artista, depois eu vou falar, e ainda tem que chegar no público. Como é que é esse desafio todo? Então, precisa de distribuição, de acesso ao consumidor. Mas a gente tem um lugar muito legal aqui também no Rio de Janeiro, que aqui na Firjan a gente tem chamado de Soft Power Rio. É o projeto de... Júlia, só um minuto. Dá licença às pessoas aí em cima, se pudessem ter um pouco de respeito aí em cima, por favor. Alô? Alô? Cláudia? As pessoas aí em cima, se vocês podem ter o respeito ao painel e a palestrante, e as pessoas que estão sentadas aqui ouvindo a conversa. Se querem conversar, eu peço que adentram a sala e fechem a porta. Obrigado. Desculpa, Júlia. Imagina. É porque a gente está com uma concorrência de alto nível ali em cima também. É uma concorrência de soft power. E aí, para terminar... Não interessa, o respeito tem que ser dado e vocês agora estão no painel. Muito bem. Palmas, peço obrigado. As pessoas sentadas aqui. E aí, meu último minuto para terminar, o soft power é isso, é quando um território, um país influencia o outro, não pelo hard power, pelo poder bélico econômico, mas pela sua cultura, pelos seus valores, pelo seu modo de viver, né? E a gente fala muito isso aqui no Rio de Janeiro, como isso é potência nossa. A gente estava ali em cima, né, conversando sobre favela, sobre periferia, como isso pode ser olhado no lugar de falta, mas também no lugar de potência, e como a gente usa isso para agregar valor aos nossos produtos, aos nossos serviços, e fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser um destino de turistas, de investimento, como a gente está discutindo aqui, né? Como fazer para que isso volte a acontecer. Acho que economia criativa e soft power estão aí nesse caminho de potencialidade para o Rio de Janeiro. Obrigada. Uma de lá, uma de cá.
tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui. Agradeço ao presidente José pelo convite. Obrigada. E também a minha querida doutora Aspásia. É sempre uma alegria conversar com todos sobre a questão da cultura no Rio de Janeiro. Já virou um certo truísmo das pessoas falarem que o Rio de Janeiro tem que retomar a sua liderança nacional na produção cultural, da sua vocação inequívoca para a cultura, para a produção cultural, para a chamada sociedade do espetáculo, que é o mundo em que vivemos. Então, temos aqui uma potencialidade latente, uma potencialidade nata. Eu acho que retomar a discussão, vamos ou não retomar a cabeça dessa produção cultural no país, é uma bobagem, a meu ver, uma perda de tempo, porque eu acho que a gente tem que saber o seguinte: como podemos empreender, como podemos aumentar, como podemos qualificar ainda mais e dar volume a essa vocação latente que temos, que é uma vocação inspirada, a meu ver, em dois pilares muito claros. Um patrimônio natural excepcional, que poucos lugares do mundo reúnem o cenário e a diversidade ambiental que o Estado do Rio como um todo, e em especial a cidade do Rio de Janeiro, tem, né? E esse mais do que nunca, um patrimônio valorizadíssimo no mundo em que vivemos, no país em que vivemos, no momento em que vivemos. E considero também que o Rio de Janeiro tem, por circunstâncias históricas, um patrimônio histórico, cultural e artístico também da maior concentração que tem o país. Aqui estão os principais museus nacionais, pelo menos 6 grandes museus nacionais, as maiores coleções, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, que é a 8ª maior biblioteca do mundo. Isso aí não é pouca coisa. O Real Gabinete de Português de Leitura, você vai nomeando aí uma quantidade enorme, sem falar nos museus municipais, nos museus estaduais, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que figura certamente entre os mais belos teatros do mundo. Então, nós não estamos aqui falando de pouca coisa, nós estamos falando de um solo fértil, fertilíssimo, e que cabe a nós, mais do que nunca, nessa encruzilhada, nesse início, quase já na metade do século XXI, dar um destino a ele, né? A um destino digno desse passado. Esse passado nos legou essa biblioteca, esse jardim botânico, essa coisa extraordinária que é o acervo pictórico, o acervo de imagens que a cidade tem. A cidade, na modernidade, construiu também o que há de mais moderno em termos de audiovisual no Brasil, para o bem ou para o mal, acredito que mais para o bem do que para o mal. Então, nós temos aqui um patrimônio inestimável que cabe a nós darmos um destino a ele. E não podemos ver, só em termos de concorrência com outros espaços do país, esse destino. Esse destino tem que se realizar hoje, né? Se realizar hoje com o quê? Com inclusão, com segurança, com mais educação e, principalmente, é isso que eu acho que é a fala que temos que fazer, com grande integração política das 3 esferas da federação, né? O nível federal, o nível estadual e municipal, para potencializar isso. Porque você também não pode ter esse patrimônio, da mesma forma como o ministro Jungmann colocou, a segurança, dividido burocraticamente em responsabilidades diferentes, quando, na verdade, isso forma um todo. Isso forma um todo que é o solo que potencializa essa indústria criativa que você tão bem se referiu, né, que a Firjan capitaneia, e isso é uma coisa muito louvável. Essa casa também, a Associação Comercial também promove essa indústria criativa, porque há uma compreensão que essa indústria criativa, ela emprega, ela é a indústria não poluente, ela é a indústria do século XXI, né, que está intimamente atrelada também à questão do desenvolvimento científico, que o Estado do Rio de Janeiro, num certo sentido, também responde a isso, pela qualidade das suas universidades, pela qualidade dos institutos que aqui estão instalados. Então, eu acho que nós temos os instrumentos, inclusive instrumentos que nenhum outro Estado da Federação tem,
da forma como nós temos aqui concentrado. Então, nós temos uma responsabilidade e uma oportunidade extraordinária. Então, essa indústria criativa, essa indústria cultural, eu acho que o Sérgio explicou muito bem do seu projeto Música nas Igrejas, no museu, que é um projeto longevo, que tem quase 30 anos. Isso é uma coisa inédita, praticamente. Tudo que no país tem 30 anos, você pode multiplicar por 10, porque é uma coisa extraordinária no Brasil, um projeto tão longevo como este. E ele sofre do quê? Ele sofre da falta de segurança, disso que falamos, ele sofre da questão como que as esferas públicas tratam e administram os seus bens públicos. Essa falta de integração, essa falta de continuidade das políticas. Então, o que a gente está propondo é aquele chamado feijão com arroz. É o mínimo de integração, é o mínimo de possibilidade das coisas trabalharem conjuntamente, com o mínimo de patamar de segurança, de civilidade, de acessibilidade. Já foi o tempo que a cultura, quando eu comecei a labutar nessa área, isso era uma realidade, e que a cultura era vista como despesa, como aquilo que os poderes públicos carregavam nas costas, como um grande entulho. Né? Eu conheci uma figura pública que dizia, esse negócio de montar exposições, a gente conhece as pessoas pelo número do CPF. Eu sou capaz de recitar o CPF de quem visita exposições. Essa é uma realidade completamente ultrapassada nos dias de hoje. Então, nós temos aqui uma indústria, sim, e é a indústria das mais refinadas, e a indústria que não está pedindo licença a questão pública, ela está pedindo apenas que a questão pública se organize, porque ela é capaz, sim, de produzir riqueza, de produzir empregos e de se auto-estabelecer na sociedade. E essa indústria, e eu acho que é muito pertinente a sua presença aqui, Michael, não só pela nossa relação familiar, mas também porque eu acho que você representa a coisa mais importante que o Rio de Janeiro pode oferecer também, atrelado a essa indústria criativa, que é a indústria do turismo receptivo. Né? Essa é uma vocação nossa, essa é uma vocação histórica do Rio de Janeiro. Não é de hoje, ela pode ter passado por momentos de altos e baixos, pode ter momentos que ela tenha tomado rumos que hoje já estão superados. Eu acho que essa indústria, ela, nos anos 60, 70, ficou muito voltada para a questão, por exemplo, da venda de uma imagem, da permissividade sexual e etc. Isso foi uma coisa que pode ter gerado algumas riquezas para o Rio de Janeiro naquele momento, mas ela não se sustentou a longo tempo, ao contrário, criou, principalmente a partir do advento da AIDS, da epidemia da AIDS. Isso foi uma coisa que ficou traumática, mas a gente tem todas as condições de superar isso tudo e de criar uma nova imagem para essa indústria receptiva, um novo produto para essa indústria receptiva, que é a indústria, eu vejo aqui a Liliana, é a indústria que ela conhece também, que é do receptivo, que vende a história, que vende a tradição, que vende o patrimônio, né? com o seu hotel lá nas fazendas antigas do Vale do Paraíba, que isso aí é um projeto ultra bem sucedido, que pode ser, inclusive, um case para várias outras áreas do Brasil. Eu penso que nos engenhos da minha terra pernambucana, que podia ter a mesma ideia que o Vale do Paraíba teve. Então, nós temos alternativas extraordinárias e que não necessariamente precisa da muleta das esferas governamentais. Nós podemos andar com as próprias pernas. O que pedimos, e que não é uma solicitação simples, não é uma solicitação nada extraordinária, é que esses entes que administram as esferas governamentais, municipais, federais e estaduais, tenham um mínimo de organizacidade, né, para levar adiante os projetos. E isso a gente vê, por exemplo, no grande esforço que a Firjan e que a Associação Comercial, aqui liderada pelo nosso presidente Josué e o presidente da Firjan, Gouveia Vieira, está fazendo, que é juntar a sociedade civil no Rio de Janeiro
para dar consecutividade à obra do Museu Nacional, porque nem o Estado, nem a cidade do Rio de Janeiro podem se dar o luxo de ver esse patrimônio arder, esse patrimônio que é um patrimônio maior do Brasil, um patrimônio maior do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ter absolutamente sido perdido naquela tragédia, sem a gente tomar uma atitude enquanto sociedade civil para mobilizar as esferas que são responsáveis. O Museu Nacional é da responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas é do Ministério da Cultura, é do Ministério da Educação, é do Ministério da Ciência e Tecnologia, é do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, é do governador da cidade do Rio de Janeiro e é da sociedade civil, é de todos nós aqui. Nós temos sim protagonismo, nós temos sim oxigênio, nós temos sim conhecimento para levar esse projeto a cabo. Maria Nós Eduarda, não vamos parar com isso. você já trouxe tanta coisa que, por favor, o presidente pediu, quem tiver perguntas para fazer para os painelistas que vão se apresentar, no final a gente vai ter um debate onde vamos atenar para algumas coisas. Se você me permite, antes de eu passar para a mulher que vai nos levar pelos sabores do mundo e do Rio de Janeiro, da comida e da gastronomia cultural, vamos falar de uma verdadeira empreendedora. Conta a sua história, Malu. Alô, alô. Boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer a Josué, Favela In pela abertura e a escutativa de todos aqui presentes. Eu sou Malu Vibe, meu nome é artístico, sou cria da comunidade Rocinha, aqui eu estou representando a mesma. Meu empreendimento ele é através da arte especial, arte urbana, sou grafiteira, produtora cultural, arte educadora e também estou nessa, né, desse empreendimento, pois eu acredito, né, eu venho de uma família bem simples, fui criada sozinha com a minha mãe, né, minha mãe teve 10 filhos, não conheci meu pai, então só para vocês terem uma noção da minha realidade. E eu sempre acreditei que a educação ia me levar para um outro patamar, né? Então, através do ensino básico, né, eu sou formada apenas pelo ensino médio, eu tive a oportunidade de me letrar, então a comunicação me levou para espaços e sou fruto de projeto social. Hoje eu tenho o meu projeto que é o Spray Cultura, onde a pedagogia é através da cultura do hip hop, através da linguagem visual, né, onde a gente trabalha tanto com o turismo e tanto com a juventude local, periférica. E o meu desafio é justamente ocupar esse lugar, né? Eu sou a primeira geração de mulher preta, artista, grafiteira na Rocinha. Então, hoje, tendo esse lugar, né, já há 7 anos trabalhando, empreendendo, foi muita altos e baixos, ainda não deixa de ser. Então, eu quero agradecer a todos, foi muito bom poder ouvi-las, ouvir aqui uma galera que tem um projeto muito potente, que pode potencializar o meu também, mas muitas das vezes o desafio é justamente acessar essas pessoas, ter esse lugar também de escuta, de troca, né? Porque a gente sabe que o mundo é das ideias, muitas das vezes, muitas pessoas vão adentro uma Rocinha já com ideias prontas e nunca nos escutam, então a gente já tem nossas necessidades e muitas das vezes são pessoas que estão produzindo já, só que precisa só desse empurrão, que esse empurrão é através do capital, né? A gente não faz nada hoje para sair da Rocinha, a passagem de ônibus, a comida, então para quem tem não parece nada, mas para a gente que está lá dentro até sair é difícil. Por mais que a gente tenha muitos projetos, né, acontecendo lá, a gente sabe que tem uma parte da Rocinha que é bem precária, né? Minha mãe nasceu à beira do rio, veio para a Rocinha, né? A Rocinha se popularizou menos de 100 anos. E hoje a gente tem esgoto a céu aberto, então isso é um problema, é saúde básica. Então, para a gente conseguir se desenvolver, a gente precisa dessa saúde básica para a gente poder também se desenvolver o nosso intelecto, né? Então, muitas das vezes a fome deixa do que aquele jovem, a gente falou, o painel anterior falou sobre segurança pública, e para que a gente não deixe que aquele cidadão chegue àquele estado de extremo, porque eu acredito que assim como gentileza gera gentileza, violência gera violência, né? Eu venho de uma população preta que a gente sabe que
existe esse racismo estrutural, não cabe aqui adentrar no assunto, mas isso impacta também de forma como que a gente se coloca no mundo, né? Muitas das vezes a gente tem que reagir, e essa reação muitas das vezes é pela falta do emocional. E a arte me trouxe esse lugar, né, onde eu estou aqui agora, entendendo que a arte sempre me salvou, na verdade. A arte me salvou de hoje não ser mãe precoce, não que ser mãe é um problema, mas minhas irmãs, né, lá em casa somos 7, e dentre essas 7, todas já são mães, mas muitas foram através de relacionamentos abusivos, né, violentos, e colocaram elas também em situações de vulnerabilidade. Eu, por ser mais nova, eu consegui ver o erro do outro, né, e com a geração mais atual, com esses investimentos, mesmo pouco, né, são oportunidades para a gente se desenvolver. Eu tive essa oportunidade através do esporte, né, eu fiz capoeira até hoje, né, é a forma como eu vejo o mundo também, a minha linha de raciocínio. Então eu acredito que eu sou a continuidade também dessa geração, então por isso que eu não vejo... Eu aceitei muito o convite justamente para poder levar a comunidade da Rocinha, né, em parceria com Favela In, que é uma incubadora, né, que fala que também estou fazendo essa reconexão, né, como eu falo, como a nossa amiga aqui da Fijan, Júlia, falou, né, que a gente como artista, a gente não adianta somente ter o talento se a gente não sabe chegar, né, a quem vai consumir o nosso produto. E não é só a questão financeira, né, porque a questão financeira de fato nos faz manter nossa saúde básica, mas como que a gente também consegue permanecer, né, na arte. E muitas das vezes o que eu percebo como arte educadora é que os projetos se iniciam e acabam. Eles não têm uma continuidade, né? Há incentivo, mas esses incentivos não são contínuos. E muitas das vezes, quando eu estou pintando nos becos, e eu tento incluir uma das crianças ou um ou outro ali, ou até mesmo em alguns ONGs não governamentais, assim, que a gente vai e faz alguma ação. E aí, tia, quando é que a gente vai poder pintar de novo? Quando é que a gente vai não sei o quê? Então, eu sinto essa falta, porque eu também sou sobrevivente, eu preciso pagar, né, manter minha vida em dia. Então, eu muitas das vezes não dou conta pela essa falta financeira. E eu acredito muito no poder da arte como transformação, porque eu sou fruto disso, sou fruto de pequenos projetos sociais que me deram um pouquinho de saber, né, para poder me manter audiovisual, hoje para eu poder apresentar meu trabalho. Não adianta eu somente eu chegar lá e pintar e ter um grande talento, eu preciso expandir essa imagem para outros lugares. E além do mais, o grafite também o grafite, as artes plásticas, como a amiga que falou também, né, que as pessoas acham que não faz a diferença. E a arte, muitas das vezes, nas comunidades, elas confortam, né, as pessoas, elas educam. Muitas das vezes a gente tem... A Rocinha é um grande polo também de empreendedorismo, né? São pessoas também que me inspiram, que do beco faz empreendimento, independente das dificuldades, dos acertos, dos erros. É uma população que se cresceu muito rápido, né? E muitas das pessoas, e uma característica positiva nisso é que as pessoas empreendem, né? Elas têm essa busca pela autonomia, né? Eu sou MEI também, demorei a ser MEI também pela dificuldade de me entender também no mercado artístico. E o que eu quero dizer com isso é que é isso, né? Já falei um pouco sobre os desafios, né? E o desafio ele continua, né? Porque dentro da cultura, como eu vejo, né? Sempre é o meio, é o começo e o meio, nunca tem um fim. Então, é isso, assim. Malu, obrigado. Depois eu vou voltar. Eu vou passar. Mas a Malu já é uma prova que precisamos mais cursos técnicos, caminhos com a Sebrae e outras entidades de finanças da simplicidade do meio. Tem que ser visto, então só tem coisas, oportunidades sendo postas aqui. Rafael, vou deixar você por porque você é um gentleman e vai deixar a nossa amiga aqui falar. Uma senhora, agora eu vou apresentar a Cláudia, que é uma referência na gastronomia mundial e carioca. O Rio, de fato, volta a ser cenário. O Michelin volta
Rio Gastronomia acabou de acontecer, a Gastromotiva aconteceu também, o 50 Best também veio para o Rio. O turismo gera quase 10,3%, o turismo cultural 10,3% do PIB mundial. É cultura, é turismo, é viagens. Como é que você vê, conta um pouco a sua história e como é que tu vê a questão da gastronomia na cultura? Boa tarde, muito obrigada a todos, especialmente ao Josiel, ao Rui aqui pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa e eu me reconheço em tantas falas aí, viu? De cada uma de vocês que já falou, Sérgio, já conheço muitos anos. Eu costumo dizer que a gastronomia é o ingrediente cultural mais subestimado que existe. Então, se a gente fala de dificuldade de empreender na cultura, digo para vocês, gente, a gastronomia é pior. E por quê? Porque existe uma grande questão de educação, né? Como você estava falando aqui agora, a gente tem uma grande oportunidade de turismo gastronômico. Há 3 meses, eu inaugurei um Instituto de Turismo Gastronômico Sustentável. Quando eu tento explicar, as pessoas me perguntam, mas o que é isso, o Instituto de Turismo Gastronômico Sustentável? Tenho vontade de entrar num sono profundo e acordar daqui a 5 anos, quando várias coisas que a gente tiver feito tenham dado resultado. Fato é que dentro das dificuldades de se empreender na gastronomia, eu entendi, né, a importância do turismo na gastronomia, no meu negócio. Eu tive restaurante por 24 anos, e eu ficava sempre um pouco impressionada como os restaurantes do Rio de Janeiro não se colocavam como produtos turísticos, né? Nós temos um país gigante, a gente vende para a gente mesmo, a gente, né, fala português. Então, eu achava engraçado porque de segunda a quarta eu tinha gente falando alemão, inglês, francês no meu restaurante. Eu falava, por que a maioria dos restaurantes não tem sequer um site bilíngue, né? E aí, nos últimos 15 anos, eu comecei a me dedicar muito ao estudo do turismo gastronômico. E eu podia resumir um montão de pesquisas, mas o fato é que o turismo gastronômico está baseado em 2 pilares, né? Um deles, e muito importante, é a educação, é a identidade. Por que a gente viaja hoje? 1/3 do impulso de viajar hoje é a gastronomia. E eu adoro, quando a gente fala de dificuldade, de número, né, dificuldade de empreender, eu adoro dar logo um numerão, né? O turismo gastronômico hoje é avaliado em 805 bilhões de dólares. Só que esses turistas, eles vão, não só os gastronômicos, mas esses turistas, nós sabemos, né, eles vão para só 10% dos destinos. E os destinos que eles costumam parar são destinos que têm 2 preocupações muito fortes. Uma é a identidade gastronômica, alguma coisa que eu só encontro lá, né? Para que eu vou vir para o Rio de Janeiro se tem um monte de cidade de praia mais perto, talvez, mais barata e tal? Assim, eu, como turista gastronômica, só vou parar no Rio de Janeiro se eu encontrar aqui algo único. Algo que eu só encontro aqui, algo que me diferencia, né? Então, e do outro lado, uma preocupação, que é uma preocupação civilizatória, que é a sustentabilidade. O turismo gastronômico também tem esse outro grande pilar, que é a sustentabilidade, que a gente, até 2050, vai estar alimentando 10 bilhões de pessoas, né? Num planeta com recursos finitos, população crescente, enfim. Então, o turismo gastronômico do futuro está baseado nisso, né? Aí a gente começa, falei, pô, fácil, vou abrir esse instituto. Então, começamos sobre o que é a identidade gastronômica do Rio de Janeiro. Pergunto para vocês. A identidade gastronômica do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, para quem fala português, está mais ou menos aí relacionada a botequim, né? A talvez feijoada, talvez picadinho, mas será que é isso? E quando a gente fala desses guias todos que a gente está trazendo, Michelin, 50 Best, são guias que movimentam o turismo no mundo, quantos restaurantes estrelados a gente tem vendendo picadinho
ou feijoada, por exemplo, se é que eles são a nossa identidade gastronômica, né? Então, assim, os produtos que nós associamos à nossa identidade não são os produtos que estão atraindo o turismo. Então, nós precisamos descobrir nossa identidade. Eu passei, o instituto que eu inaugurei há 3 meses, mas eu já estou há muitos anos fazendo pesquisa e agradeço muito a Biblioteca Nacional, foi grande fonte de todas as minhas pesquisas, os acervos da Biblioteca Nacional, para tentar descobrir o que é a identidade gastronômica do Rio de Janeiro, rua a rua, bairro a bairro. Porque eu acho impressionante ver nesse circuito de foodies, né, que está aí pelo mundo, gente que sabe, eu fui para o País Basco, atrás de uma ervilha chamada guisante lágrima, que só dá em 20 dias na primavera. Então, todo mundo de turistas vai na primavera para o País Basco, atrás da guisante lágrima, que só dá em 20 dias lá naquele local. E o que o cara vem buscar aqui? Nós, fluminenses, né, e cariocas, não conhecemos a nossa identidade, não conhecemos a nossa biodiversidade, não fazemos agriturismo, não catamos cogumelo na Mata Atlântica, mas adoramos falar, né? Puxa, que lindos os cogumelos suecos, né? Que lindos os fermentados suecos. Tem gente que sabe falar todas as peças de um atum, chutorô, otorô em japonês. Nós temos 500 peixes nativos na nossa costa e nós comemos salmão, que é um dos peixes mais ambientalmente desastrosos do planeta, mesmo salmão de cativeiro. A gente ainda premia quem vende salmão, né? Existem países hoje, orientações da FAO, banindo salmão. Então, assim, o nosso desafio como empreendedores culturais é educação, né? Precisamos educar as pessoas. E com relação ao turismo gastronômico, essa indústria de 805 bilhões de dólares que eu estou de olho, né? A gente tem que educar também no que é sustentabilidade. Nós aqui todos, né, não sabemos como sustentabilidade é um assunto muito novo, tá muito na moda, mas todo mundo acha que é caro, é um assunto que o vizinho tem que se preocupar. Né? Quando você vai comprar uma geladeira, você está mais preocupado se ela tem 2 portas, se é prateada, ou se ela tem um impacto energético menor. Né? Então, sustentabilidade na gastronomia são várias coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Primeiro, mais óbvio, é comprar alimentos locais e alimentos de perto. Né? O que vem de perto tem menos pegada de carbono, né? Daqui a gente acha lindo ir para a França e falar, gente, vi um menu lindo do marché, que só tinha com ingredientes daquela época. Se eu perguntar para a maioria aqui o que está na safra hoje, de verdura, fruta e legume, ninguém sabe. Então, nós forçamos a agricultura a produzir com agrotóxicos para estender a produção, a fazer uma cadeia alimentar que é muito nociva, né? Outro hábito, produtos agroflorestais. A gente tem cacau, que é um produto lindo, e existe cacau fino no Rio de Janeiro. Cacau fino é um negócio que está valendo ouro. A gente tem cacau fino no Rio de Janeiro e a gente enche a boca para falar do cacau belga ou cacau suíço, né? Na verdade, os suíços e os belgas têm muito mérito, né? Mas o ativo deles é o leite. Nós temos o fruto, né? E nós não sabemos que temos cacau fino aqui no Rio de Janeiro e não consumimos o cacau do Rio de Janeiro. Então, produtos agroflorestais também são grandes amigos da sustentabilidade. Desperdício zero, né? Menus que buscam desperdício zero, já falei de aproveitamento de cabo a rabo, diminuição do consumo de carne vermelha. Você não precisa ser vegetariano ou vegano para ser uma pessoa sustentável. Hoje se prega, se você tem até 85 gramas de porção de carne, tudo bem, você já diminuiu o seu impacto. E hoje existem várias carnes com compensação de carbono no mercado. Então,
Eu acho que o desafio de investir em cultura gastronômica, para mim, é a nossa educação básica sobre esse ato que a gente faz todos os dias, que é comer, né? Bom, Cláudia, de fato... Cristiana. Desculpa, tanta gente em português fez mal aqui. Cristiane, obviamente, já está dando tantas oportunidades e todo mundo falou aqui educação, promoção e oportunidade. Nada melhor do que alguém que, há pouco o Rafael, a gente estava falando, o Rafael falou de índices do Rio de Janeiro melhorando na educação, que já é um grande caminho. Eu passo a palavra para o Rafael para poder fazer a exposição dele. Boa tarde, queria agradecer ao presidente Josias a oportunidade de falar aqui em nome da editora Record, do Grupo Editorial Record. Eu sou gerente de imprensa, meu nome é Rafael, e eu vou falar brevemente aqui, que acho que o tempo está acabando, mas eu vou tentar resumir assim e trazer uma palavra até alentadora para a audiência, porque a indústria do livro, né, a gente costuma até sair muito na imprensa falando sobre o momento do livro, né? Se a indústria está crescendo, se está diminuindo, e a editora Record, ela está passando por um momento muito bom assim em termos financeiros e de vendas de livro, e tem um público especial lá na editora. O grupo editorial ele é formado por 14 editoras, né? O grupo editorial Record. E a editora que mais cresce e que tem maior importância hoje dentro dessas 14 editoras é a editora justamente voltada para o público jovem, que é a Galera Record. E também uma outra falácia que a gente ouve muito falar, de que o jovem está lendo menos, que se interessa pouco pelo livro, né? E a gente vê justamente o contrário no dia a dia. E tem alguns números bem impactantes assim relacionados a essa indústria e que eu acho que tem a ver até com esse índice que eu havia comentado aqui antes, que é o IDEB, né? O Rio de Janeiro é a capital que tem o melhor índice, o IDEB, que é o índice do Ministério da Educação, que mede a qualidade das escolas, né, municipais de ensino fundamental. O Rio de Janeiro teve um grande avanço nesse índice e eu acho que isso também acaba se refletindo nesse interesse do jovem pela leitura. E como eu sou o gerente de imprensa, eu lido muito assim com a parte de intermediar, né, entrevistas com os autores, e então eu tenho um contato muito próximo com muitos desses autores que a gente publica lá na editora. A Carla Madeira, que é uma editora, que é uma autora muito querida nos dias de hoje, estava no Rio de Janeiro agora recentemente e sempre muito requisitada, mas tem uma outra autora que eu chamo a atenção aqui, que é uma escritora baiana, que ela está indo para a Bienal agora em São Paulo. Ela acabou de abrir a pré-venda do novo livro dela, e ela se chama Elaine Baeta, e ela escreve para um público jovem. Ela é uma autora que escreve romances LGBTQ, e ela tem um público assim entre as meninas enorme, assim, e ela acabou de lançar a pré-venda do novo livro dela, que é Coisas Óbvias sobre o Amor. E esse livro, ele vendeu 20 mil exemplares em 48 horas. O livro ainda nem existe, está sendo editado. Então, mostra assim, um pouco a força que os jovens leitores eles têm, né? Porque ela tem essa capacidade de mobilização. E ela, assim, é uma, entre outras que também estão aí, né? Então, quando a gente ouve essa notícia de que o jovem não está se interessando tanto pela leitura, as redes sociais, a gente vê justamente o contrário. Por exemplo, o TikTok impulsionando, né, o consumo de livro, que é uma coisa super inusitada e que a gente não poderia imaginar, né, um dia que as redes sociais, que muitas vezes a gente trata como se fossem uma inimiga do livro, de outros tipos de produtos de consumo, de cultura e da sociedade criativa, da indústria criativa, e justamente está impulsionando, né, a leitura. Então, eu trago aqui, enfim, acho que uma palavra de esperança e só para encerrar aqui, queria falar também dentro desse universo, né, de instituições do Rio de Janeiro que são tão importantes. Certamente o Grupo Editorial Record está entre eles, porque é uma empresa que tem 83 anos, funciona aqui em São Cristóvão com uma
unidade gráfica operando assim a todo vapor, e é isso, publicando livros que estão vendendo muito todo ano, enfim, uma capacidade enorme de gerar negócio e que mobiliza o autor, o editor, o tradutor, o diagramador, enfim, e sai daqui do Rio de Janeiro, a fábrica é aqui em São Cristóvão, para o Brasil todo. Então, eu acho que certamente o Grupo Editorial Record está dentro desse arcabouço aí de instituições importantes do Rio de Janeiro, e no ano que vem a gente vai celebrar isso tudo, né, que o Rio vai ser a capital mundial do livro, né, a Unesco escolheu a cidade do Rio. Então, em 2025, acho que a gente vai ouvir muito falar sobre o livro, sobre a editora Record, sobre a Carla Madeira, sobre a Elaine Baeta e tantos outros autores. Então, queria agradecer aí a oportunidade que vocês deram e parabenizar aí pela iniciativa. Obrigado. Bom, eu acho que, em resumo, antes de passar às perguntas, se essa indústria gera 10,3 trilhões de dólares globalmente, a gente chegou a uma conclusão: precisa só de ter oportunidades e condições de poder fazer, cursos técnicos, espalhar novidades, promoção, educação e ter os lugares que as pessoas... Nós vamos à França para visitar locais que você está falando e nós temos aqui e precisamos divulgar. E se quer um restaurante brasileiro, vai no Fairmont, o nosso cardápio é brasileiro. Brincadeiras à parte, houve duas perguntas que eu vou respeitar, lamentavelmente. Vou começar aqui com a Júlia. Perfeito. Gente, eu aprendi muito aqui. Estava falando para ela, para a Malu, que aprendi várias coisas muito interessantes aqui. Obrigada. Eu peguei uma pergunta aqui, né, que passou para a gente, a respeito das lonas culturais, que eles são polos de entretenimento, mas também teriam que ter cursos técnicos, mas estão paradas com os cursos. O que a gente acha disso? E aí, quando a gente resume, né, a conversa, eu acho que a gente tem, muitos desafios. A gente está vendo aqui que a gente precisa de empreendedorismo, a gente precisa de inovação e a gente precisa do contato com o território. Né, empreendedorismo, porque isso, a Malu teve que ser MEI. Como é que ela vai ser MEI? Ela gosta de grafitar, né? A parte de ser MEI é burocrática pra caramba. Até, né, quem precisa montar o restaurante e tal. Então, assim, o contato com o empreendedorismo é fundamental, e aí a gente tem algumas instituições fazendo isso. Inovação, eu falo justamente dessa parte de digitalização, de novas tecnologias. A gente teve gente aqui falando ontem de inteligência artificial. O audiovisual mudou, né, as plataformas, tanto o Gadgets aqui para fazer o conteúdo, quanto as plataformas para distribuir o conteúdo da música, até dos livros, né, os formatos do livro mudaram também. Então, a gente precisa dessa inclusão também inovadora, novas tecnologias, precisa ter acesso às novas tecnologias, e isso precisa estar conectado ao território, como vocês falaram aqui. Né? Um território com especificidades, tanto as da Rocinha, que tem suas especificidades, tem a forma de cortar o cabelo que é diferente, tem uma gastronomia que é diferente, que já misturou ali norte com nordeste, com Rio de Janeiro. E a gente tem as outras, né? O Pernambuco, como você falou, o Cariri lá no Ceará, enfim. Eu vou fazer aqui propaganda de 6 iniciativas que eu conheço e eu gosto de dar visibilidade, porque, de novo, a gente trabalha no lugar da falta. Mas tem gente que está fazendo. Né? Por que a gente não se envolve com quem já está fazendo? Com recurso, ou com hora de voluntariado, ou empregando as pessoas que saem de lá. Né? Às vezes eu tenho uma empresa, em vez de colocar lá no LinkedIn, estou procurando um programador, eu procuro um programador que saiu do Vai na Web. Né? Não sei se vocês conhecem, Vai na Web é a primeira propaganda, é um curso, é uma escola de programação para jovens, pretos, periféricos, mulheres, LGBTQIA+. Então, assim, diversas pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho pela programação, pela economia criativa.
Diverse Games é nessa mesma linha também, é uma escola privada de jogos que trabalha também com reforço escolar, porque quando o sujeito vai ver que quer programar, precisa saber do inglês, precisa ter a matemática básica e tal, e aí vai voltar e precisar do reforço escolar, da educação formal. A Fundação Roberto Marinho tem o Coliga, que é online, que também tem muita coisa gratuita de formação empreendedora para a economia criativa. O nosso Senai tem um centro de referência em Laranjeiras de audiovisual, que tem o itinerário 5, que é ensino médio de manhã e à tarde ensino profissional, com gratuidade. Então, assim, tem muita coisa. Por exemplo, só na Rocinha, Beco, Favela In, são incubadoras de empreendimentos criativos. Então, é importante a gente conhecer para se envolver, né? Muito bem. Maria Eduarda, você recebeu uma pergunta. Recebi aqui a pergunta da Aspásia, se não teríamos que modernizar o uso e as atividades do patrimônio histórico que temos. Sem dúvida, esse é o grande desafio, quer dizer, tanto a questão da preservação do patrimônio ambiental, que realmente ele já está no limite, sabemos disso, tanto o urbano quanto o do interior, e também o patrimônio museológico, os acervos. Falamos aqui da Biblioteca Nacional, falamos aqui da importância da Biblioteca Nacional para a gastronomia, falamos aqui da produção de livros, que também o Rio vai sediar ano que vem a capital mundial do livro. Isso aí eu espero que mobilize bastante a cidade, que é uma bela imagem da cidade, a cidade ser a capital do livro, né? Então, isso, eu acho que, sem dúvida, esse desafio da modernização dos museus, que é um binômio, né? É preservação e modernização. Então, é isso que é o desafio do nosso patrimônio. E eu, de novo, gostaria de louvar a iniciativa que o presidente desta casa e o presidente da FIJAM estão juntando suas forças para dar consecutividade ao museu histórico, ao Museu Nacional, que pertence à universidade, mas que, como falamos, pertence a todos nós, que ele precisa de mais recursos para dar continuidade. Eu acho que temos, no Rio de Janeiro, grandes empresas, grandes capitais, que podem ser sensibilizados para esse grande desafio, que é um desafio de todos nós. Acho também que é chegada a hora da sociedade civil se engajar nesses grandes projetos, né? O que não pode é uma cidade como o Rio de Janeiro ter o Museu Nacional de Belas Artes fechado por 4 anos. O que não pode é uma cidade como o Rio de Janeiro ter esse acervo museológico absolutamente relegado. Ele não está destruído, mas ele está relegado. A gente olha para os museus Castro Maia, dentro da floresta, numa bela casa em Santa Teresa, com um acervo extraordinário, praticamente mortificado ali. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar essas coisas perecerem nos nossos olhos. Nós temos que exigir, nós temos que contribuir, nós temos que construir para que essas coisas sejam integradas definitivamente a essa força natural que já vem da sociedade. Nós estamos falando aqui de diversos exemplos de empreendedorismo nas mais adversas situações e que resultam muito positivos, né? Então, eu acho que viva o nosso sentido de empreendedorismo, viva a nossa força criativa, a nossa economia criativa. A mensagem é muito positiva que eu acho que deixamos. Nós vamos, então, encerrar o nosso painel. Queria dizer, eu, como presidente do Conselho de Cultura da Associação Comercial, muito contente por ter tido oportunidade de ter pessoas que contribuíram com uma série de sugestões, com embasamento. Ficamos contentes também de poder contribuir para esse grande evento realizado pela Associação Comercial. Damos parabéns ao presidente Josier, parabéns à Aspásia, parabéns às pessoas todas aqui presentes, porque para nós, ao Rui Barreto, que para nós é uma oportunidade ímpar de reunir pessoas com contribuições das mais diversas áreas da cultura. Então, se por acaso, por exemplo, a Maria Eduarda Marques falou sobre a importância de resgatar esse patrimônio histórico da cidade, a Cristina Beltrão nos deu uma aula sobre gastronomia, ela que é uma especialista,
A Júlia da Firjan também a mesma coisa, ampliando o nosso conhecimento, abrindo perspectivas, inclusive, da gente conversar. Um parêntese, já fiz música no museu há muito tempo na Casa Firjan, com o maior sucesso, inclusive levando orquestras de comunidade, da Maré, com outras comunidades, tocando lá, com grandes nomes também, só um parêntese. O Rafael Santos Sec nos deu a informação da grande possibilidade do crescimento da leitura com jovens, e a Rená e a Malu falando do trabalho que ela vem fazendo, que é um trabalho de guerreira. Então, nós tivemos uma oportunidade ímpar, agradecemos ao presidente Josier por essa oportunidade de falar, de mostrar a cultura, o empreendedorismo na área cultural, e passar agora a próxima, que eu acho que está todo mundo aguardando o Zico para falar aqui, tá? Obrigado a todos, então.